em Juízes capítulo 9, versículos de 8 a 15. E aqui vai aparecer na projeção, você que não trouxe, quem for encontrando a palavra, Juízes capítulo 9, versículos 8 a 15. Vocês coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Quem não encontrou aí pode dizer, espera aí, pastor. Juízes 9, 8, 15. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amém. Ah lá. Então vamos lá. Juízes capítulo 9, versículo de 8 a 15. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento, feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha a liberdade de agir em nosso meio. Traga o recomeço para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Nos traz o entendimento da palavra. Eu repreendo o mal sobre a vida de cada um que está aqui presente, cada lar aqui representado, meu Pai. E que o seu poder, a sua glória se manifeste nesse lugar, nesta noite, Senhor, através da tua palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade do Senhor estar em nosso meio. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Exaltado é o nosso Deus nas alturas, hoje, agora e sempre. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, o contexto dessa mensagem aqui, ele se passa logo após a morte de Gideão. Eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar em Gideão. E Abimeleque, que é um filho, era um dos filhos de Gideão, ele, pela sua ganância pelo poder, ele simplesmente mata os seus 70 irmãos para ser ungido a rei. Só que o filho mais novo de Gideão, chamado Jotão, ele consegue escapar. Então, ao todo, pela soma que eu faço, eram 72 filhos. E Jotão, sabendo que o povo iria ungir um rei, por sua conta, própria conta e risco, sem a autorização de Deus, ele sobe a um monte chamado Gerizim. E ele narra lá de cima, ele se estabelece como um profeta, mas ele não era um profeta. Então ele começa a narrar uma parábola, exortando aquele povo, a exortação é uma maneira severa de chamar a atenção. E nesta exortação, ele simplesmente alerta aquele povo para o que viria por conta desta atitude. Amém? E nesta parábola, ele fala sobre a videira, a oliveira, a figueira, os cedros do Líbano, que são árvores muito usadas na palavra de Deus, são árvores que representam as bênçãos do Senhor. Só que também, não tão importante como elas, ele fala do espinheiro. E o espinheiro, muito menos do que abençoador, ele é perigoso, ele é mortífero. E o espinheiro, ele está presente nas nossas vidas constantemente, nós não fazemos ideia disso.
Então o que acontece naquele contexto da palavra? Ele simplesmente conta que as árvores se reuniram e queriam eleger um rei para si. Só que estas árvores frutíferas, elas recusaram esse pedido. E o espinheiro, como é um oportunista, ele aproveitou este momento e falou: então vocês me ungem rei, eu aceito. Mais que depressa ele aceitou o convite. Só que esse espinheiro, ele tinha regras próprias, vontade própria. Ninguém conduziu o espinheiro senão a sua própria vontade. E é uma corrente de pregação que nos ensina que ela faz um alerta, na verdade, que quando nós não nos posicionamos na vida, o que acontece? O espinheiro vem e toma conta. Só que realmente é uma verdade, mas nós vamos muito além disso. Mas essa verdade tem que estar no nosso coração também, porque tudo na vida demanda posicionamento. E se nós não nos posicionarmos nas nossas vidas, a coisa fica grave. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre à frente de dois caminhos. Não existe uma terceira via. E dentro desses dois caminhos existe apenas uma escolha. E quais são esses dois caminhos? Esses dois caminhos é o sim ou o não. É o céu ou o inferno. É o bem ou o mal. É o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Não sei se vocês lembram quando Jesus ele fala para a igreja de Laodiceia: vocês não são frio e nem quentes, vocês são mornos, e eu vou vomitar vocês da minha boca. Ou seja, Jesus estava falando: ou vocês assumem uma posição de ser realmente frio e se apartem de mim, ou vocês assumem uma posição quente. E é assim que nós temos que ser. Eu quero ver cada irmão aqui, quando encontrar com vocês, uma brasa viva andando. Olha, aquele irmão é fogo puro, é uma brasa viva. É aquele que encosta no outro irmão e fala: está curado em nome de Jesus. Que anda de fé em fé, de glória em glória, acreditando no poder de Deus. E essa corrente que prega desta forma, esse posicionamento da palavra, ela está corretíssima. E há muitas pessoas sofrendo por causa da falta de posicionamento. Literalmente elas estão em cima do muro. E em cima do muro tem consequências. Jesus falou: vou vomitá-los da minha boca. Então, assuma uma posição. Está difícil? Assuma uma posição. Às vezes nós temos que falar alguns nãos nas nossas vidas. O não é libertador. Não, eu não vou fazer. Isso me agride. Isso vai contra os princípios da palavra. Isso vai contra os preceitos que eu acredito. Isso vai contra a minha convicção em Deus. E não. Mas às vezes, quando nós falarmos o sim, nós temos que ter um sim determinado em Cristo. Sim, eu te ajudo. Sim, eu vou com você até o fim. Sim, eu faço. Sim, pode confiar em mim. É assim que nós temos que ter o sim e o não nas nossas vidas. É posicionamento de vida. Para de não querer se posicionar. Tem que dar opinião? Dê a sua opinião com sabedoria. Mas se for para ficar em silêncio, fique também. Busque todos os dias em suas orações a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria não vem do homem. E nós temos que andar com este princípio em sabedoria. Só que essa palavra, ela é muito mais do que isso. Amém? Nós vamos muito mais a fundo, porque Deus tem uma revelação. E nós vamos tratar aqui um pouco de escolhas. Governo no sentido de governabilidade, direção, chamado,
propósito, livre arbítrio condicionado e missão de vida. Amém? E Jotão simplesmente estava querendo falar para aquele povo que estava tomando uma decisão contrária à vontade de Deus. Nesta parábola, ele estava fazendo uma divisão entre o governo de Deus e o governo do espinheiro. Só que ele está falando dentro do governo de Deus sobre a posição de Gideão, e ele está falando dentro do governo do espinheiro sobre a posição de Abimeleque. Olha só a posição de Gideão. Se nós voltarmos um pouquinho no livro de Juízes, nós vamos entender e visualizar lá que Gideão, ele entendia o que era o chamado de Deus para a vida dele e o propósito, que são diferentes, e nós vamos entender ao longo da mensagem isso. E dentro desse propósito de Deus e esse chamado, ele sabia que ele só poderia tomar uma atitude se assim Deus quisesse. E chamaram Gideão para ser rei. E Gideão falou: não é momento, eu não serei rei sobre Israel, eu não serei rei aqui, e nem eu e nenhum filho meu será rei. Ou seja, Abimeleque, ele estava quebrando um princípio. Primeiro que ele quebrou vários princípios: o da confiança, o princípio da vida, o princípio da postura em Deus, e o princípio que é zelar pela vontade do Pai. Então o que acontece aqui? Gideão, ele, assim como aquelas árvores que estão ali na parábola, ele se posiciona, ele se coloca de uma maneira em que ele só iria para a direita ou para a esquerda se houvesse a vontade de Deus. Ele sabia muito bem qual era o propósito, e ele foi cumprido. Ele derrotou os midianitas. Aquele foi o propósito de Deus na vida de Gideão. Não era para ser um monarca, embora ele vivia como monarca, mas o título é diferente. Aí o que acontece aqui? Ele simplesmente, Gideão e aquelas árvores, eles estão agradando o coração de Deus com aquela postura, porque eles sabiam que existia um governo acima deles. E quando nós sabemos que existe um governo acima de nós, nós temos que cumprir. Nós não cumprimos as obrigações do governo aqui no mundo. E por que nós não cumprimos aquilo que Deus tem como preceito para nós? E tentamos fugir, nos esquivar o tempo inteiro. E Gideão e aquelas árvores, eles nos mostram que, mesmo que haja vontade dos homens, a vontade dos homens jamais podem prevalecer a vontade de Deus. Amém? E aí, aquelas árvores, elas recusam a oferta, e aí o espinheiro tomou conta. Aí vão falar: então se a gente não tomar uma posição, o espinheiro toma conta? Sim, mas aqui é diferente. Por que que aquelas árvores, elas recusaram a proposta? Elas recusaram aquela oferta porque realmente elas estavam posicionadas. Elas não estavam sem posição, elas estavam posicionadas no direcionamento de Deus. E quando nós entendemos que nós estamos nos ditames de Deus, naquilo que Deus almeja, que Ele decreta para as nossas vidas, nós não aceitamos os presentes do mundo, nem os convites, mesmo que seja para ser um rei. Mesmo que seja para ser um rei. Até mesmo essa semana eu escrevi algo, eu publiquei algo dizendo que quem presta o bom serviço a Deus e está preenchido, está feliz, está entendendo que existe um chamado e um propósito para a sua vida, não vai andar ansioso procurando uma oportunidade aqui na terra, não vai trocar jamais a presença de Deus por qualquer tipo de convite. Por qualquer tipo de convite. O mundo te oferece presentes, mas guardem uma coisa: o único que te oferece um propósito de vida é Deus.
O único que te coloca dentro de um propósito de vida é o Senhor. Vocês estão entendendo a diferença da postura? Por que aquelas árvores se posicionaram e disseram não? Se eu estou agradando a Deus, por que eu devo contentar homem? Ah, mas você é o Bíblia. Sou. Eu estou contentando o meu Deus. Não me importa. Ah, mas vamos fazer tal coisa? Não, esse é presente do mundo. O presente do mundo vem bonito, um embrulho grande, mas sempre dentro tem uma surpresinha desagradável. Só que o propósito de Deus não. O propósito de Deus, ele tem dificuldades, ele tem barreiras, ele tem, porque água mansa não faz marinheiro bom. Então nós temos que ser provados. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto, e esse deserto era para provar o quê? A nossa fé, o nosso posicionamento perante Deus, uma série de outras coisas. Mas Deus testa a gente. Deus testa a gente. Se Ele te leva para o deserto, é porque Ele quer ver a sua posição. Então, se você está passando o deserto, vai passando o deserto e vai louvando, vai passando o deserto e vai glorificando. Não existe vida sem propósito quando estamos em Deus, e nós vamos entender isso. Muitas vezes falam assim: mas o que é ser governado por Deus? O que é o governo de Deus? Então quer dizer, pastor, que eu vou parar aqui e deixar Deus reinar? Não, não é isso. Você continua sendo o instrumento, você continua agindo, você continua fazendo, só que agora com direção certa. Deus, Ele não quer nos manipular como uns fantoches, como uns bonequinhos. Não. Deus, Ele quer que nós venhamos a caminhar com os nossos passos, mas dentro de uma direção. Dentro de uma direção. E uma vida sem propósito, ela é vazia. Ela é triste, ela é depressiva, ela não tem novidade de vida. Agora, quando vem o Evangelho, quando nós nos submetemos ao governo de Deus e nós colocamos as mãos de Deus sobre a nossa cabeça, quando nós colocamos a palavra de Deus sobre o nosso coração, quando nós colocamos a palavra de Deus nos guiando em cada momento das nossas vidas, tudo muda. Aquela vida chata e sem graça passa a ser cheia de graça. E dentro do governo de Deus, o princípio começa com um chamado. E o que é o chamado? Alguém sabe o que é o chamado? Levanta a mão. Deixa que eu respondo, tá? Chamado. Muitas vezes vão falar assim: irmão, você tem um chamado. Mas Deus, Ele tem um chamado realmente para cada filho. E chamado, ele deriva do verbo chamar. Então Deus, Ele nos chama. Nos chama para perto dEle. Nos chama a atenção, fala: filho, ei filho, filho, você é um cidadão do céu. Você não é um ser material buscando uma vida espiritual. Você é um ser espiritual em uma vida material, cumprindo um propósito de Deus. É muito maior. Ou você acha que Deus te criou só para você trabalhar, suar sua camisa e ter um dinheiro ou alguma coisa do tipo, ser só um trabalhador, só um pai de família, uma mãe, só isso? Não, nós temos que enxergar além, que o propósito de Deus, ele é muito maior do que nós podemos imaginar, abraça muitas coisas. E desse chamado, ele fala assim: filho, você é a união do céu com a terra, eu te gerei, e eu te soprei no barro. A palavra de Deus diz que Deus, ele cria tudo com o poder da palavra, mas quando chega no homem, ele pega com as mãos, e de dentro dele ele sopra.
Está entendendo o que você é? Por isso que ninguém pode te menosprezar, ninguém pode te degradar, ninguém tem o direito de te humilhar, porque você foi gerado pelo Criador. E aí, o chamado pega aquele que está aparentemente morto, pega aquele que estava entubado, pega aquele que acha que lutou pela profissão errada, pega aquele que foi abandonado, que foi esquecido, que foi humilhado, degradado, pega aquele que está entre os mortos e fala assim: Lázaro, levanta e sai dessa tumba, levanta. Deus tem um chamado, levanta. Ele fala assim para nós hoje: sai dessa prostração de vida. O mais importante que você tem é a sua vida espiritual, porque se você prioriza a sua vida espiritual, as demais coisas, como família, trabalho, casa, dignidade, honra, ética, tudo se torna prioridade. Primeiro as coisas dos céus, as demais são acrescentadas. É isso, esse é o chamado. Deus nos chama para isso, aleluia. E depois que Deus tira Lázaro, Jesus tira Lázaro da tumba, aí chega o propósito. E o que é o propósito? Propósito vem na vida de uma pessoa indecisa, sem direção, muitas vezes sem sentido, uma vida sem graça, chata, amarga, uma vida que a pessoa não sabe nem o hoje dela. Tem o presente hoje, mas ela não sabe nem o hoje. Ela não sabe como conduzir, ela não sabe mais o que fazer. Então quando Ele chama e você vem para perto, Ele te entrega um propósito. E esse propósito é um projeto de Deus para a sua vida, para tornar a sua vida com objetivo, com determinação, para você viver aquilo que você jamais imaginou que você vai viver, que você iria viver, para você experimentar coisas que você nunca experimentou. Ele injeta um propósito, com missão, com tarefa, com posicionamento, com decisão de vida, com responsabilidade. Mas é o propósito que te leva ao caminho da salvação. É o propósito que a gente deixa as coisas velhas para trás e foca para o alvo, e vai andando até o alvo. E o alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo falou. Então glória a Deus aí. E aí nós entramos em algo chamado livre-arbítrio condicionado. O que vem a ser isso? Isso está dentro do governo de Deus. Nada acontece sem a vontade do Pai. O pastor Anderson sempre fala aqui: tudo está sob o controle das mãos de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que não esteja sob o controle e o domínio do Senhor. Sempre esteve, sempre está e sempre estará. Então, o que acontece? Todas as pessoas têm um livre-arbítrio condicionado, só que elas se esquecem disso, ou elas não sabem isso, ou elas quiseram esquecer isso, porque elas tornam a liberdade que Cristo trouxe para nós em libertinagem. E aí por isso que vão para o mundo, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem mais estar na casa do Pai, não querem mais congregar com o Pai, não querem mais ouvir nada sobre o Pai, porque lá fora está gostoso. Só que Deus, Ele respeita,
Só que tem uma condição dentro desse livre-arbítrio. E a condição de quem não se rende aos caminhos, nós já sabemos qual. E o que nós temos que fazer é orar por essas pessoas para que elas sejam salvas. Os nossos joelhos, como obrigação de cristão, têm que estar dobrados para que a gente ore por essas pessoas. E as pessoas não têm ideia que nós temos um livre-arbítrio conquistado pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. Nós temos uma liberdade, mas é bom quando nós temos uma liberdade condicionada por Deus, porque aí nós evitamos de errar no caminho. Evitamos, porque nós tropeçamos, nós erramos, nós somos frutos do pecado. Mas quando nós estamos em Deus, nós temos uma bagagem, um direcionamento, algo que te agrega e faz com que você venha ter um sustento. A vida, se você ponderar, se você colocar na balança a sua vida, ela não só são flores. Existem muitas barreiras e dificuldades. Só que parece que a gente gosta. Parece que a gente ama ter a dificuldade. Lógico que o caminho de Jesus, se nós olharmos para o modelo de Cristo, nós vamos ver, ele foi morto numa cruz. Então, como reflexo, diz que a vida do cristão não vai ser difícil, não vai ser fácil, quer dizer, vai ser difícil. A vida do cristão vai ser fardo, principalmente quando nós estamos em Cristo. Mas você pode estar com qualquer fardo, meu irmão, você pode estar com qualquer coisa. Vem uma paz que excede todo o entendimento sobre as nossas vidas e é inenarrável, porque Ele te dá uma sustentação, e de alguma maneira o Espírito Santo vai te conduzir ao escape que você precisa. Levanta a mão e toma posse, toma posse, toma posse, você vai ter esse escape. Não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus, amém? Então, nós temos que entender do chamado, propósito e livre-arbítrio. Ah, mas então quer dizer que eu sou marionete de Deus? Eu falei aqui no começo, não, Deus não quer marionete, Deus quer pessoas crentes, pensantes, pessoas que desenvolvam uma mentalidade espiritual, pessoas inteligentes, que se afastam de cativeiro, de mentira do homem, pessoas que falam, você é Bíblia, é tudo crentinha, é tudo não sei o que lá. Mentira se falam isso sobre nós. Por quê? Porque nós temos a maior sabedoria e inteligência do mundo sobre as nossas mãos. Não existe livro, não existe biblioteca, não existe homem nessa terra que detenha este conhecimento que vem de Deus. Total, não tem. Cada dia que eu abro essa palavra é um novo conhecimento que eu recebo. E é assim para todos nós. Agora vamos fazer uma análise. Vocês acham que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos puxar o tapete do próximo? A vontade de Deus para as nossas vidas é aquela que faz com que nós venhamos quebrar princípios essenciais de vida? A vontade de Deus é fazer com que, como fez Abimeleque, matar 70 irmãos para tomar posse de um reinado transitório. Jamais o reino de Deus esbanja amor e bondade. Por isso que nós somos todos os dias agraciados com a misericórdia e a graça de Deus, porque senão nós seríamos consumidos. Então, se tem alguém te oferecendo alguma coisa e você sabe que está errado, se alguém te oferece algum deleite, te oferece algum cargo, você sabe que está errado, que você está puxando o tapete de alguém, não faça. É passageiro, é transitório. Todos nós vamos ter oportunidades, mas é a oportunidade certa para cada um de nós. Se eu entendesse, estou dizendo como uma pessoa do mundo, se uma pessoa do mundo entendesse que o que é para a vida deles não é para a vida deles, que o que é para a minha vida não é para a vida do Guto, e que o que é para a vida do Guto não é para a minha vida, se todos nós tivéssemos a real consciência disso, nós não teríamos inveja. Acabaria a inveja.
Por quê? Porque eu estaria contente, feliz e agradecendo todos os dias a Deus por aquilo que Deus me deu. Então, a vontade de Deus, ela é para que nós venhamos mudar o procedimento das nossas vidas, que nós venhamos mudar o governo de Deus, que está governado pela vontade de Deus, quer que a gente venha melhorar como ser humano, quer que a gente venha entender a palavra, quer que aquele milagre lá na cruz do Calvário, há pouco mais de 2000 anos, seja reconhecido e seja tratado por nós como o maior tesouro que nós podemos ter nas nossas vidas. Amém? O governo de Deus é um governo de paz, de direção certa. É aquele governo que se preocupa conosco. Não é o governo que nos aniquila. É o governo que cuida da viúva. É o governo que protege o órfão. É o governo que faz o cego enxergar. É o governo que faz o paralítico andar. É o governo que faz o morto se ressuscitar. É o governo de promessas. É o governo de profecias. É um governo de certeza. E não precisa nem dizer absoluta, porque certeza já é absoluta. Então, é dessa maneira. Só que nós vamos um pouco mais além. Além disso, de todos essas características dentro do governo de Deus, existem mais algumas, que nós vamos aprender agora com Gideão. E Gideão, ele conservou os bons frutos, assim como a oliveira, a figueira e a videira. Assim como Jotão disse, não, eles recusaram, porque eles estavam conservando, porque estavam agradando. E quem está na presença de Deus, não quer se apartar, não quer. Por mais que você tente fugir, se verdadeiramente um dia você entregou de todo o coração a Jesus, você aceitou Ele como seu legítimo e único Salvador, não tem jeito. Você pode estar lá no mundo, acontece uma coisa, parece que vem uma fisgada no peito. Você está lá no mundo, mas a sua consciência está dizendo, tá bom aqui, né? Mas, puxa, a igreja, né? Jesus, puxa. No fundo, meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus sabe. Você está lá no mundo, virou as costas para Deus, mas o Espírito Santo está ainda ali, ó. De vez em quando ele vai lá e dá um sinal, bom sininho, tim. É a consciência espiritual, gritando, te chamando, ei, chamado, ei, propósito, ei, livre-arbítrio condicionado, filho, não. Está na hora de a gente corrigir o curso, a rota da nossa vida em Cristo. Está na hora de nós amadurecermos e achar que o mundão aí oferece coisa boa. Nós vamos entender isso. E por isso que nós temos que olhar para a oliveira. A oliveira, ela tipifica a unção. E o que é unção? Unção é a própria presença de Deus. É a aproximação do Espírito Santo sobre nós. É quando você está orando, quando você está falando com Deus, quando você está pedindo um auxílio para Deus, para Jesus, clamando. E não é arrepio não, meus irmãos. É um choro inexprimível, acelera o seu coração, você começa a chorar, e não para. E Deus está ali presente, pertinho, mas nós queremos ver. Basta sentir a presença do Pai, se derrama na presença. E a unção da oliveira é extraída sobre prensa, é na moenda. Então, se você está na prensa, aproveita e chama Jesus para participar, para Ele derramar o azeite dele sobre a sua cabeça, aquele azeite que escorre e desce pela barba de Arão, escorre pelo peito e vai até os pés, e unge o sacerdote do Senhor, unge o sacerdote do Senhor, unge o sacerdote do Senhor. Aproveite o óleo da unção. E a figueira representa o bom alimento, representa a palavra de Deus, é o que nós
Espiritualmente devemos entender: nem de todo pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E muitas vezes essa palavra vem ao nosso encontro. Ir ao nosso encontro é o mesmo que eu vim aqui no Guto e vim abraçar ele aqui, ó. Estou indo ao encontro dele. E quando a palavra vem ao encontro das nossas vidas, ela vem como um abraço. Ela vem nos consolando, nos edificando, nos ensinando, realmente nos abraçando e nos encorajando a seguir. É um mel que desce pela boca e suaviza e dá aquele sabor, que tem aroma. Mas a palavra de Deus, ela também vem de encontro. É o mesmo que eu ir correndo lá para o Guto, e o Guto vinha aqui e nós trombarmos. É de encontro, é o choque. É o choque da palavra de Deus. E muitas vezes nós chamamos isso de exortação. Mas Deus, ele não erra diagnóstico. Porque muitas vezes nós queremos vir para a igreja, nós queremos bênção, vitória, vitória, bênção, 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 vitória, 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 vitória. Mas Deus, como ele é o médico dos médicos, ele sabe o diagnóstico para você que está aqui no hospital escola. Ele é o médico dos médicos que sabe o diagnóstico. Então a palavra vai de encontro a você. Por quê? Para quebrar a tua teimosia, para quebrar a sua dura servidão, para quebrar a sua falta de reverência, para quebrar a pior coisa que um cristão pode ter, que eu já falei aqui, a teimosia. Quebra a nossa arrogância, a nossa avareza, quebra a nossa vaidade. Vem e bate de frente como uma batida de carro mesmo, porque só assim nós vamos acordar e gerar arrependimento. Tem o bálsamo, mas também não adianta. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está com problema de estômago. Você vai tomar mel para curar dor de estômago? Você vai tomar um boldo, e o boldo tem sabor amargo. Vai tomar lá uma espinheira, alguma coisa que é amarga, concorosa. Ademir conhece bem, né, Ademir? Pantaneiro, macho, bravo, né? Então, o que acontece? Nós tomamos o remédio amargo, mas a vitória e a cura tem sabor de mel. Então deixa a palavra vir como Deus quer. Se for para te abençoar, amém. Se for bálsamo, amém. Mas se for para te dar uma no meio da testa, deixa dar, meu irmão. Melhor a correção de Deus do que do homem, do mundo. O pai que corrige um filho ama. Senão daqui a pouco os filhos estão querendo bater no pai. Um pai que corrige um filho é porque ele ama. Deixa Deus corrigir, deixa Deus te colocar na linha do propósito que ele tem para você. Para de dura servidão. Deixa o boldo. Boldo é bom. Boldo é bom. Boldo é bom. Estava brincando com o Mateus essa semana. Ele me mandou uma redação, né, Mateus? Aí eu corrigi, ele falou: pô, Andrezão, me deu essa nota, foi mal, hein? Falei: eu sou mal mesmo, bom é Deus. Se você quiser, você vai na igreja terça-feira, que Deus é bom e Ele vai aliviar a sua dor. Eu sou mal, sou fruto do pecado, você é mal. Só que Deus me converteu, viu, irmão? É brincadeira, tá? Ama a sua vida, e você é o cara, você vai passar, toma posse, amém? Toma posse, mas tem que estar nos caminhos de Deus. É aqui, ó. É aqui que eu ganhei o meu concurso. É aqui, ó. A primeira vez que eu preguei, não foi uma pregação, foi um testemunho. Eu tirei toda a palavra do pastor. Lembra, pastor? Acabei com o culto, meu irmão. Mas aí eu tinha um chamado, eu já estava colocando no propósito, eu nem sabia. Quando eu voltei da academia de polícia, é careca mesmo que vai pregar. E vamos embora. É assim. É só aqui. É aqui que você vai conseguir. Com a força do seu braço, você já chegou no limite. Quem te dá o plus, senão a Cassi vai me corrigir, o plus, quem te dá o plus, é Deus. Não confia na força do seu braço que você vai falhar, mas se você confiar naquele que tem um chamado, que te chamou,
que tem um propósito na sua vida, e você entende qual que é o livre-arbítrio condicionado dele para você, acabou, não tem concorrente para você. Toma posse você também, meu irmão, toma posse também, toma posse disso. Isso é direcionamento de vida, através da palavra para esses jovens. O jovem cristão, o jovem que está aí cristão, ele vai sair na frente. Não é que ele é melhor, mas ele vai sair na frente, não tem jeito. Mas tem que ter o esforço e o espiritual junto. Ninguém te segura. Ninguém segura. Viu, Gabriel? Ninguém te segura, meu irmão. Esses jovens têm que ser mais avivados, amar mais a palavra de Deus, entender isso para a vida deles. Você também, isso, você é um jovem, apesar de ser um cara que coloca o corpo, a mente à frente dos negócios, tudo, mas você é um jovem de Deus. Entenda isso também para a sua vida, amém? Então, aí nós entramos na videira. A videira é a própria personificação de Jesus, é o caminho que nós temos que seguir, é aquele que se deu por nós. Mas nós entramos no governo do espinheiro. Abimeleque, ele foi contra o governo de Deus, ele quis fazer a sua própria vontade, ele não foi eleito pelo chamado de Deus. E o espinheiro, que representa Abimeleque, nada mais é que um arbustozinho de 1,5 metro de altura, que não dá fruto, que não serve para nada e que pega fogo facilmente. Ele tem uma natureza seca, opressora, e tudo que está à sombra do espinheiro não cresce. O próprio Jesus, na parábola do semeador, ele diz: um semeador saiu a semear, e aí ele fala os tipos de solo, e ele fala que as sementes caem num solo com espinho, logo que elas brotam, são sufocadas pelos espinhos e morrem. Jesus está falando sobre o espinheiro, não sou eu, é Jesus. E aí nós estamos querendo entregar a nossa vida para debaixo do espinheiro. Por isso que muitas vezes nós achamos que as nossas coisas não dão certo, que aquilo que nós estamos fazendo não está dando certo. Olha que absurdo, não está dando certo. Mas por que não está dando certo? Não está dando certo mesmo? Eu acho que não, não é isso. Eu acho que a governabilidade da sua vida, ela está errada, porque você está vivendo sob a governabilidade do seu achismo, da sua vontade. Então você está debaixo do espinheiro e não percebeu. E aí o que acontece? A sua vida não vai para frente, porque você está quebrando princípios, você está deixando coisas de Deus de lado. Essa área não está dando certo, porque você tem que entregar todas as áreas da sua vida para Deus. Não é uma área só, são todas as áreas. E aí só por meio dessa governabilidade, quando nós enxergamos, bom, essa área aqui tem que ser também nas mãos de Deus, não tem jeito. Tudo. Aí as coisas vão começar a dar certo, amém? E o espinheiro, olha só que interessante, o espinheiro também marcou presença na crucificação de Cristo. Ele foi assentado diretamente na cabeça do Salvador. O governo do espinheiro queria colocar Jesus para baixo de um pobre coitado, queria subjugar, humilhar aquele que o governo da terra, que o espinheiro não sabia, que ele já era rei constituído antes da formação do mundo. E Jesus, ele venceu o espinheiro. Jesus, ele venceu a humilhação. Jesus, ele venceu o peso da cruz. Ele venceu os nossos pecados. Ele venceu. Jesus, ele venceu os seus algozes. Jesus é aquele que venceu tudo para nos dar a liberdade que nós temos hoje. Ele ainda perdoou seus algozes em cima da cruz. Diz: Pai,
perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Ele venceu o mundo, Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos chamar para uma vida eterna, longe do jugo do espinheiro. Sai debaixo do espinheiro. Os nossos pensamentos, as nossas motivações, nós às vezes achamos que as nossas motivações estão em Deus, mas nós estamos debaixo do espinheiro. Nós estamos condicionados a sermos mais ricos, mais trabalhadores, mais isso, mais aquilo. Eu quero ser mais. Não que nós não podemos ser, mas nós temos que entender que o meio de vida não pode ser mais fim de vida, porque você está levando o meio de vida para se tornar um fim de vida, e esse fim de vida, se te matar, você vai perder a presença da salvação de Cristo. Então deixa esse meio de vida ser meio de vida. Eu quero ter um carro bom. Tenha, você pode ter, é fruto do seu esforço. Deus se agrada de quem trabalha, quem acorda cedo, quem estuda, quem promove. Só que Deus, Ele ama aquele que faz isso, mas entende o seu governo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que os homens, eles não se aproximam de Deus com motivações puras, sempre estão querendo entregar as suas mazelas, os seus problemas, as suas angústias para que Deus resolva. E não é isso. Nós temos que entender que Deus, Ele é aquele galardoador, Ele não é presenteador. Deus é aquele que traz um avivamento para as nossas vidas. Deus é aquele que traz propósito, direção. Por isso que muitas pessoas estão aí fora, adorando de repente um pedaço de madeira, uma imagem de qualquer coisa, até um bezerro de ouro, porque acha que aquilo vai resolver o problema dela, porque ainda não se tocou que o único que pode resolver as coisas é aquele. Nós temos que parar com essa visão terrena que nós temos. Nós só olhamos a horizontal, nós estamos condicionados, nosso pescoço anda reto. Olhar para cima, porque aqui você já está olhando, mas aqui é que você tem que olhar. O governo do espinheiro, ele é triste, o fim dele é triste, ele destrói a si mesmo e ele destrói quem está com ele, é destruição. O final de Abimeleque foi muito feio, muito triste. Um homem que matou um povo, um homem que recebeu uma pedrada na cabeça e morreu ainda esfaqueado pelo seu súdito, porque não queria morrer daquela maneira, porque foi uma mulher que atacou a pedra dele. Então, o governo do espinheiro é tão demoníaco o governo do espinheiro, que ele fala que se não se submeterem ao governo dele, ali na palavra, que saia fogo dele e queime o cedro do Líbano. Cedro do Líbano, meus irmãos, olha a pretensão do espinheiro. Cedro do Líbano é uma árvore de mais de 30 metros de altura, com 7 metros de diâmetro, e um espinheiro desse tamanhozinho quer queimar uma madeira de lei, rígida, forte, tem cabimento? E vocês sabem o que significa o cedro do Líbano? A própria obra de Deus. Sabe quando o espinheiro vai queimar a obra de Deus? Nunca! A pretensão do espinheiro cai por terra. Mas nós temos um dever, nós temos uma missão. Ouvindo tudo isso, e a nossa missão aqui é nós cultivarmos os frutos da oliveira, da figueira, da videira, preservarmos o cedro do Líbano, cuidar com amor, com zelo da obra de Deus. E nós só vamos conseguir preservar tudo isso e não deixar o espinheiro tomar conta da nossa vida só na presença de Deus. E não existe presença de Deus. Eu sou cristão, mas quanto tempo você ora? Não oro. E a palavra? Não leio. Então você, meu irmão, sem comunhão não tem presença de Deus. Está errado. Gideão, ele se posicionou com Deus.
e houve um tempo de paz em Israel. Ele se achava fraco, pequeno, o menor, o incapaz. Mas quando mudou o comportamento e colocou a fé em ação, escutando aquilo que Deus já havia falado, ele venceu a batalha em frente aos midianitas. É dentro da batalha que Deus vai te visitar. É lá no teu trabalho que Deus vai te visitar. É no seu esforço que Deus vai te visitar. Deus não tem nada com preguiçoso, porque preguiçoso não lê nem a palavra, não tem comunhão. A própria palavra de Deus diz: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então quem tem comunhão tem justificação. E Deus não é homem para que minta. E Jotão se posicionou perante a justiça de Deus, exortando o povo através daquela palavra, e foi justificado. Mas Abimeleque se rebelou contra Deus. O que aconteceu com Abimeleque? Teve um fim trágico de morte. Quem está no governo de Deus não vai se sujeitar às coisas temporárias, não vai se submeter às coisas que o mundo quer impor. Nós estamos na contramão do mundo, e se nós realmente tomarmos posse desta palavra, se nós realmente entendermos que muitas áreas das nossas vidas não prosperam porque estão debaixo do espinheiro, e consequentemente, se uma parte do corpo está doente, todo o corpo perece, nós não vamos avançar, nós vamos ficar ali. O espinheiro queria sufocar Cristo, o espinheiro queria subjugar Cristo. A morte venceste, o céu tu rompeste. É isso. É isso. Esse é o governo de Deus. É aquele que nos tira do charco de lodo. É aquele que quando te diz: você não presta, você não vai ser nada, e Deus fala: eu sou aquele que te enxergo lá. O mundo te enxerga aqui, mas eu te enxergo lá. Nem você se enxerga, nem você acha que vai acontecer isso ou aquilo de bom na sua vida, mas Deus te enxerga lá no caminho do propósito.